Estou aqui hoje para a nossa terceira aula do nosso curso Começando do Zero, que eu vou falar hoje sobre a tão temida divisão, que muita gente não consegue fazer, muita gente conclui o ensino médio sem dominar essa operação fundamental, sem saber as verdadeiras regrinhas, confundindo como faz uma coisa, como faz outra. Então hoje, de uma maneira bem simples, eu vou explicar para vocês como a gente faz essa divisão de números naturais, números inteiros e também números decimais. Então vem comigo para essa aula, pega seu caderno para anotar, sua caneta, anota tudo que você achar que é importante. Como eu disse nas outras aulas, é fundamental fazer essa anotação para que você possa ter onde consultar depois na hora de fazer exercícios. Se inscreva no canal, porque vai ter muito mais vídeo aí nesse nosso curso, que vai ser super legal. Se você ainda não viu os dois primeiros vídeos sobre adição, subtração e multiplicação, eu vou deixar o card aqui para vocês entrarem. Então vem comigo que a gente vai começar a aula de hoje. Como eu disse, a gente vai começar primeiro falando sobre divisão de números naturais. Números naturais, aqueles números somente positivos, sem vírgula, sem nada demais. Aqueles números que a gente já conhece desde sempre, tá? Agora, a nossa aula de hoje eu vou começar falando de uma outra parte primeiro, que é a parte que aparece pra gente, como vem apresentado pra gente a divisão, para depois explicar como faz ela propriamente dita, beleza? A divisão, assim como a multiplicação, ela pode aparecer pra gente escrita de várias maneiras, com várias notações. Então, olha aqui, ela pode aparecer pra gente escrita dessa forma, ela pode aparecer pra gente escrita dessa forma, ó, com essa barrinha tombada aqui do lado, 348 dividido por 6, ou também na forma de fração. Fração quer dizer uma divisão de um todo. Então, ela pode aparecer nessas três formas, ou também assim, já armada, né? Para a gente poder resolver a nossa divisão. Então, são essas formas que a divisão pode aparecer para a gente em problemas, em exercícios, em provas, em questões, tá? A divisão aparece dessas quatro maneiras. Vamos agora resolver. Vamos ficar enrolando não. Vamos resolver logo a divisão. Como que a gente resolve uma divisão? A primeira coisa é que se ela aparecer dessa maneira, a gente tem que montá-la dessa forma, para que a gente consiga resolver. Eu vou resolver por um processo longo, para que quem não sabe, para quem não tem domínio, consiga também acompanhar. Se você faz por um outro processo mais simplificado, beleza, pode continuar fazendo, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente vai dividir é quantos algarismos eu tenho aqui. Eu só tenho um algarismo aqui. Então, o que eu vou fazer para iniciar a minha divisão? Vou vir do lado de cá e vou pegar um algarismo. Olha, se eu pegar somente o 3, eu vou tentar dividir o 3 pelo 6. Eu consigo dividir 3 por 6? Não. Por que que não? Porque 3 é menor que 6. Então, não tem como fazer essa divisão. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de olhar um algarismo, eu vou pegar dois algarismos. 34, eu consigo dividir por 6? Consigo. Então, a gente vai usar o 34. É importante marcar assim para ver quais números vocês estão usando na hora da divisão. 34 dividido por 6 vai me dar que é 5. Como que eu faço agora? Agora eu vou pegar esse 5 e vou multiplicar por 6. 5 vezes 6 é 30. Eu venho e coloco meu 30 aqui, debaixo do meu 34. E vou subtrair. 4 menos 0 é 4 e 3 menos 3 é 0. Sobrou aqui 4, só que eu ainda tenho um outro número aqui para dividir. O que eu vou fazer? Eu vou abaixar esse número aqui. Então, eu vou marcar, porque é o próximo número que eu vou usar, e vou escrevê-lo aqui do lado do 4. Agora, eu tenho dois números. Se eu abaixei um número, eu sou obrigada a fazer a divisão. O que eu vou fazer? Eu vou juntar ele com 4 e vou fazer a divisão. 48, então, dividido por 6, eu sei que é 8. 8 vezes 6,
48. Coloco 48 aqui e faço a subtração. Acabou a minha operação. Eu não tenho mais número nenhum para baixar. Aqui já deu zero. Não quer dizer que a minha divisão terminou por aqui. Tá, gente? O que é importante saber para fazer divisão? Tabuada. Tabuada é importantíssimo, senão você vai ter muita dificuldade na hora de resolver a divisão se você não souber a tabuada. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar nome. Como eu fiz nas outras operações, é importante a gente saber o nome dos termos da divisão. E aqui tem uma peculiaridade que a gente vai ver aqui, que é importantíssimo para saber outros conteúdos, senão a gente não consegue fazer. Ok? Vamos lá. Eu tenho aqui esse 348. Esse 348, ele é o meu dividendo. E ele vai ser representado pela letra D maiúsculo. Ok? O meu número 6 é o meu divisor. E a gente vai representá-lo pela letra D minúscula. O meu 58 é o meu quociente. E eu vou representá-lo pela letra Q. E o meu 0 aqui é o meu resto, que eu vou representá-lo pela letra R, tirando o dividendo todas as outras letras minúsculas, ok? A gente tem dois tipos de divisão, a divisão exata e a divisão não exata. A divisão exata é quando o meu resto é zero. Sempre que eu fizer uma divisão, que o meu resto for zero, eu digo que é uma divisão exata. Sempre que o meu valor que estiver aqui for um número menor que o meu divisor, diferente de zero, a minha divisão é uma divisão não exata. Tá, gente? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Que é importante saber o nome dos fatores. Por exemplo, eu dou um problema, aparece um problema lá na prova de vocês falando assim: o quociente entre um determinado número e outro número é tanto. Mas o que é quociente? Quociente é de qual operação mesmo? Soma, subtração, multiplicação, divisão? Você não vai saber resolver o problema, por mais simples que ele seja. Se você não souber, de novo, passar para a linguagem matemática, você não resolve. Tá? Eu vou deixar aqui para vocês uma relação muito importante que a gente tem aqui na divisão, que é muito usada em outros conteúdos, para resolver outros conteúdos. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ó, eu posso escrever uma relação da divisão. O que é a minha relação? Eu sei que o meu dividendo, ele é igual ao meu divisor vezes o meu quociente mais o meu resto. O que quer dizer isso daqui? Eu posso usar isso aqui, inclusive, para ver se minha divisão foi feita certa. Se ela tirar a prova real da minha divisão. Mas eu uso isso aqui muito em divisão de polinômios, que é um conteúdo também do ensino regular, que muita gente não consegue fazer, que muita gente não consegue resolver, tá? Então, olha aqui, eu vou mostrar para vocês como eu faço isso. O meu dividendo é igual ao meu divisor, que é 6, vezes o meu quociente, que é 58, mais o meu resto, que é 0. Se eu fizer 6 vezes 58, eu vou chegar no meu dividendo. Se eu resolver isso daqui e depois somar com 0, eu vou chegar no meu dividendo. Beleza? Para quem ainda tem dúvida em o que resolve primeiro, se é multiplicação ou se é soma, eu já tenho um vídeo aqui explicando sobre relações, quem que se resolve primeiro uma expressão numérica, eu vou deixar o card aqui para vocês, e eu vou gravar um outro vídeo mais explicado sobre isso aqui no nosso curso ainda. Então, quem não é inscrito, se inscrevam ainda para poder não perder esse vídeo, beleza? Então é muito importante saber essa relação, para você ver se a sua divisão está correta e para outros conteúdos que vão vir daí por diante. Eu fiz com vocês uma divisão exata.
Eu vou resolver também uma divisão não exata, só que na hora que eu estiver explicando sobre divisão de números decimais, porque aí a gente vai trabalhar com vírgula e eu explico melhor isso para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as regrinhas de sinais em divisão de números inteiros. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos falar aqui sobre divisão de números inteiros. Beleza? O que acontece? A regrinha é a mesma da multiplicação, que eu já expliquei lá na aula sobre multiplicação. A mesma coisa, a gente vai resolver a divisão do jeito que eu expliquei antes ou do jeito que eu vou explicar de números decimais e só prestar atenção no sinal. Quando que eu vou prestar atenção no sinal? Quando aparecer o sinal de menos. Por quê? Porque aí eu tenho que usar a regrinha. Se não aparecer sinal nenhum em nenhum dos números, eu não preciso me preocupar, porque são todos positivos, eu vou resolver só do jeito que eu já sei resolver normal. Essa regrinha vale para números pequenos, para números muito grandes, para números decimais, para qualquer tipo de número. Tem uma divisão? Eu tenho que lembrar da minha regrinha, tá bom? Então olha aqui, ó. Vou fazer primeiro com sinais iguais. Eu tenho aqui 4 opções. Eu tenho uma opção que aparece sem parênteses, um com parênteses, os dois com parênteses e um só com parênteses. Aqui eu tenho 15 dividido por 3, eu sei que é 5. Aqui, os meus números não têm sinal. Que sinal que eles têm? Positivo, sempre. Sempre que não tiver sinal nenhum, é positivo. Se eu tenho sinais iguais, a minha resposta é sempre positiva. Beleza? Aqui, eu coloquei dessa maneira porque pode aparecer para vocês. Eu tenho a mesma coisa, 15 dividido por 3, 5. O meu 15 aqui já veio com sinal de mais. O meu 3 veio sem sinal. Então, o sinal do meu 3 é o quê? Positivo. Vou colocar aqui só para vocês verem. Então, se eu tenho sinais igual, a minha resposta é sempre positiva. Apareceram os meus dois números entre parênteses. Por que o meu menos 3 apareceu entre parênteses? Porque aqui, ó, eu tenho dois sinais, um de divisão e um de subtração. E esses sinais, eles nunca podem vir juntos. Se aparecer assim, obrigatoriamente tem que estar entre parênteses. Vocês podem observar que aqui embaixo a diferença é que o meu menos 15 está sem parênteses. Por quê? Não tem nada antes dele, então ele não precisa estar obrigatoriamente entre parênteses. 15 dividido por 3 é 5, nas minhas duas opções. Vocês podem observar que aqui, ó, meus dois números têm sinal de negativo. Os meus sinais não são iguais? Se o meu sinal é igual, a minha resposta vai ser sempre positiva. Então, vamos anotar aqui, ó, sinais iguais, sempre positivo. Independente se o meu sinal é de mais ou se o meu sinal é de menos. Ok? Não pode esquecer disso, porque muita gente vem aqui, resolve isso e copia o sinal de menos aqui na frente. Erra, gente, tá? E numa prova, num concurso, vai ter essa opção lá para você marcar. E você vai marcar feliz da vida e errar também feliz, né? Vamos agora, sinais diferentes. Olha, menos 15 dividido por 3. 15 dividido por 3, 5. O meu 3 está sem sinal nenhum. Se ele está sem sinal nenhum, eu sei que o meu 3 é positivo. Vou colocar aqui só para explicar para vocês. Lembrando que isso aqui não pode acontecer, né? Teria que ter um parênteses aqui. Se os meus sinais dos meus números são diferentes, a minha resposta ela é sempre negativa, tá? Ó, aqui o meu 3 é negativo e tem que ter parênteses porque eu tenho dois sinais juntos. O meu 15 está sem sinal nenhum. O sinal do meu 15 ele é positivo, mas com menos sinais diferentes. A minha resposta é sempre negativa. E aqui a mesma coisa, meus números com sinais diferentes, a minha resposta é negativa. Então, sinais diferentes, a resposta é sempre negativa. É isso sobre números positivos, sobre números inteiros, me desculpa. A regrinha de sinais, a divisão ela é feita do mesmo jeito, por isso eu não vou fazer aqui com vocês, tá? Agora a gente vai falar sobre a divisão de números decimais. Decimal por número inteiro e decimal por outro número decimal. Vamos lá então.
Vamos lá então para a nossa última parte do vídeo, que é divisão de números decimais. Ela pode acontecer de várias maneiras. Então, vou fazer com vocês aqui 4 exemplos onde pode acontecer uma divisão de números decimais, onde a gente tem que acrescentar vírgula, completar casas decimais, tá? O método de divisão ele é o mesmo. Eu vou fazer pelo processo mais longo, para quem tem dificuldade de conseguir entender, mas se você já consegue fazer pelo processo mais rápido, ótimo, só cuidado para não esquecer dos detalhes, ok? Vamos lá então fazer isso aqui. Como eu falei para vocês no início, aparecem vários tipos de notações, ou seja, vários tipos que a divisão pode aparecer escrita para a gente. Todas essas são divisões, então vamos lá. 4.518 dividido por 15. A primeira coisa que a gente tem que observar é quantos algarismos eu tenho no meu divideiro. Eu tenho 2 algarismos, então eu tenho que analisar 2 algarismos do outro lado. Analisando os 2 primeiros aqui, eu tenho 45. 45 divide por 15? Sim, por quê? Porque 45 ele é maior que 15. Vamos marcar aqui o 45 e vamos dividir. Tem muita gente que tem dificuldade quando eu estou dividindo por 2 algarismos. Eu, Dani, uso um macete para ficar mais fácil. Eu vou analisar, eu já descobri quais os números eu vou usar. Estou usando o 45 e o 15. Eu vou analisar os 2 primeiros, o 4 e o 1. 4 dividido por 1 daria 4. Só que o meu próximo número aqui ele é maior que 0, então não posso usar o 4, eu tenho que usar um número a menos. Um número menor que 4 eu vou ter o 3. Certo, gente? Então 4 dividido por 1 eu vou colocar que é 3. Por quê? Porque o meu próximo número aqui é maior que 0. Aí já fica mais fácil para resolver. Eu vou fazer 3 vezes 15, eu vou ter aqui 45. Vou subtrair e o meu resultado aqui é 0. Acabou minha divisão? Não, eu tenho números ainda para baixar. Vou baixar então o meu número 1. Se eu baixei, eu sou obrigada a fazer a divisão. 1 é menor que 15, Dana, não tem jeito, você falou. Sim, mas eu estou no meio do meu processo, então eu sou obrigada a dividir. Se eu tenho aqui um número menor, a minha divisão aqui, o meu quociente vai ter que ser 0. Então, eu vou colocar 0 aqui. Por quê? Porque 0 vezes 15 é 0. Vou passar para cá 0 e vou subtrair. 1 menos 0 é 1. Eu tenho mais um número para baixar, então eu vou baixar esse número. Baixei o meu número, eu sou obrigada a fazer a divisão. 18 dividido por 15 vai dar 1. 1 vezes 15 é 15. Aqui o meu resto é 3. 3 é menor que 15 e eu não tenho mais ninguém para baixar. Eu poderia deixar minha divisão assim, se eu ainda não aprendi a trabalhar com número decimal, eu vou ter uma divisão não exata. Só que aqui a gente já está falando de números decimais. Então, já vou colocar a vírgula, beleza? Então, se eu cheguei no meu resto aqui, ele é menor que o meu divideiro, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um 0 aqui e vou colocar uma vírgula do outro lado. Aí eu faço minha divisão, 30 dividido por 15 vai me dar 2 vezes 15, 30, vou subtrair, o meu resto é 0 e a minha divisão acabou por aqui, beleza? Vamos fazer o próximo exemplo. 7.502 dividido por 25. 2 algarismos aqui, eu tenho que analisar 2 algarismos aqui. 75 maior que 25, posso dividir. Vou pegar o meu primeiro e o meu primeiro aqui. 7 dividido por 2 é 3. 3 vezes 2 já é menor que 7, então eu posso usar. Ó, 3 vezes 25 vai me dar aqui 75. Minha resposta é 0. Vou baixar o meu próximo número. Se eu baixei, eu sou obrigada a dividir. 0 dividido por 25, quem que eu vou ter que pôr aqui? 0, porque é menor, né, gente? 0 vezes 25, 0. 0 menos 0, 0. Eu ainda tenho um número para baixar. Vou baixar o meu 2. Se eu baixei, eu sou obrigada a dividir.
2 dividido por 25. 2 é menor que 25. Quem que eu vou pôr aqui? 0. 0 vezes 25, 0. 2 menos 0, 2. Não tenho mais ninguém para baixar. Então, agora eu vou lembrar da minha regrinha da minha vírgula. O que eu faço? Coloco um 0 aqui e uma vírgula de lá. 20 dividido por 25. Não tem jeito. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar um 0 aqui. 0 vezes 25, 0. 20 menos 0, 20. 20 não dá para dividir por 25. Acrescento um 0 aqui, mas nada de vírgula nem 0 do outro lado, viu, gente? Agora, 200 dividido por 25. Quanto que vai dar, gente? Nossa, Dani, não sei. É muito difícil. Faz 20 dividido por 2. Daria 10, mas posso colocar 10 aqui? Não. O número que eu coloco aqui ele tem que ser menor que 10. Ele tem que ter apenas um logaritmo. Se eu colocar aqui o 9 vezes 25 vai ser maior que 200. Então, eu vou testando números mais baixos. Vou fazer agora com 8. Porque eu sei que 8 vezes 25 vai dar 200. E a minha resposta aqui é 0. Beleza? Vamos para o próximo exemplo aqui. 35 dividido por 80. Vamos lá, 2 algarismos aqui, 2 algarismos aqui. Porém, o 35 ele é menor que 80. Só que eu sou obrigada a fazer o quê? A dividir. 35 dividido por 80, eu vou ter que colocar um 0 aqui. 0 vezes 80 é 0. Subtraio e vou ter 35. 35 menor que 80. Vamos fazer a nossa divisão. Vou colocar um 0 aqui e uma vírgula de lá. 35 dividido por 80 vai me dar 4. 4 vezes 80 é 320. Vou subtrair. Isso aqui vai me dar 30. 30 dividido por 80 não tem jeito. É menor que 80. Então, como que eu vou fazer isso daqui agora? Coloco um 0 aqui e vou fazer a minha divisão. 30 dividido por 80 vai me dar 3. 3 vezes 80, 240. Se eu subtrair isso daqui, ó, 0, vou pedir emprestado aqui, 10 tira 4 é 6, e aqui não vai me dar nada, me restou 60. 60, eu consigo dividir por 80? Não. Acrescento um 0 aqui e vou fazer a divisão. 600 dividido por 80 vai me dar 7. 7 vezes 80, 560. Vou fazer a subtração aqui, peço emprestado. Me restou 40. 40 divide por 80? Não. Coloco um 0 aqui. 400 dividido por 80 vai me dar 5. 5 vezes 80, 400. Acabou a minha divisão. Vocês podem observar que essa foi muito mais complexa que essa e essa muito mais complexa que essa. Mas o processo, ele é sempre o mesmo, beleza? Vamos fazer essa aqui. Essa aqui tem uma diferença das outras. Por quê? Porque já apareceu aqui, ó, o meu dividendo, ele é decimal. E o meu divisor, ele é um número inteiro. Como que a gente faz quando isso aqui aparecer? A gente tem que igualar as casas decimais. Aqui eu tenho um número com uma casa depois da vírgula e aqui não tenho nada. Então, eu tenho que colocar uma vírgula e acrescentar um 0 para ter números com a mesma quantidade de casas. Pode aparecer assim, por exemplo, 15,72 dividido por 2,1. Quando isso aqui aparecer, o que a gente faz? Iguala as casas decimais. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Para ficar 2, eu vou colocar um 0. Aí a gente vai resolver do mesmo jeito que eu vou explicar aqui. Igual nas casas decimais, o que eu faço? Corto a vírgula dos meus números e vou fazer a minha divisão. 72 dividido por 30.
72 dividido por 30 vai me dar 2. 2 vezes 30, 60. Vai restar 12 aqui. 12 não divide por 30 e eu não tenho mais ninguém para baixar. O que eu faço? Coloco um zero aqui e uma vírgula do outro lado. 12 dividido por 30 vai me dar 4. 4 vezes 30, 120. E acabou minha divisão. Gente, divisão é isso. Eu sei que é complicado. Muita gente tem muita dificuldade em divisão. Então, se eu não conseguir ajudar, deixa nos comentários que eu respondo, que a gente, se precisar, grava outro vídeo, tá? Se gostaram, clique em gostei, compartilha com quem vocês acham que vai precisar, que vai ser útil esse vídeo, que vai ajudar de alguma forma, tá? Então, um beijo para vocês, até o próximo vídeo do nosso curso.